Grande balão, tipo, assim. Boa Vocês, noite. Boa noite. paz. Vocês estão. Isso pra mim. Chorem as pitangas. Vocês estão aí, pessoal? Estão me ouvindo? Boa Tô te noite. ouvindo, Só mas você saindo baixa. Baixo? Sim. E agora? Tá melhor? tá melhor. Se falhar, eu falo. E aí, como é que estão as coisas? Fizeram atividade lá, né, no dia, semana passada, tudo certo? Estão fazendo as UAS Eu certinho, fiz, né? eu fiz as ruas desse período. Eu tenho uma dúvida, já que é para do exercício, eu vou perguntar. O porque eu estou sem o papel na mão. Estou sem a mochila aqui. Aquele que ficou. Eu vou pegar a mochila e vou te perguntar. Pega, melhor. Já tira a dúvida de cara. Você, Paloma, alguma dúvida? No momento, não. Só na hora da prova. Como sempre. É isso, né? Tá sempre esperto. Mas fez as UAS, Paloma? Está estudando, materiais de estudo, tudo certinho. Na verdade, eu tenho sim, mas eu tenho que procurar aqui onde enfio o negócio que eu escrevi. É importante, Aqui, né, a gente... Pode Laís, falar. aqui, Pode falar, o que foi Patrícia. feito a operação, ele ficou mais clara. É? Mas o que a gente fez a maceração do primeiro lá, primeira aula prática, ele ficou mais clara. A segunda, que foi a decocção, ficou mais escura. E a infusão ficou a mais ou menos, né? Mas a mais clara, talvez, ela não tenha passado do ponto. É isso que fez a maceração? Talvez ela tenha mais coisa para ser extraída daquele que foi feita a maceração do que o que foi feito a decocção e está mais escuro. Talvez tenha passado, como se diz, passado do ponto e eu perco as coisas para ser extraído da camomila. Aqui a gente tem que levar em consideração algumas questões, Patrícia. Por quê? Quando eu pergunto para vocês, né, qual é, né, digamos assim, a técnica de extração mais eficiente, né, usando, obviamente, a mesma planta medicinal, o mesmo solvente extrator, vocês variaram somente o quê? O modo de extração. Vocês usaram a mesma quantidade de solvente, mesma quantidade de planta. Então, o modo de extração era diferente ali. Maceração, você fazia ali um processo físico, né, de macerar, depois deixava o solvente em contato com a planta medicinal para ocorrer a extração, sem nenhum auxílio de temperatura. E é aqui que é o fator determinante, né, a temperatura. Na decocção, o que vocês fizeram, né? Vocês usaram, né, a solução solvente extrator, né, que foi a água, em contato direto com a planta medicinal durante o processo de aquecimento. Então, a gente vai observar uma cor mais intensa, né? É um método que mais vai ser eficiente em termos de
extração dos produtos, ok? Mas aí a gente tem que tomar o cuidado, por quê? Porque dependendo da substância que eu quero extrair, a decocção não é tão indicada, porque a decocção ela mantém as substâncias em contato com o solvente extrator por mais tempo a temperatura muito elevada, que é o solvente sob ebulição, ok? Na infusão, não. Na infusão, você preserva alguns componentes por conta da temperatura. O excesso de calor ali não é tão similar ao da decocção. Então, a infusão ela vai ser o método de escolha mais indicado se você quiser preservar componentes que são sensíveis ao calor, tá bom? Obviamente, eu estou comparando somente esses três métodos. Nesses Sim, três métodos, entre esses três, o que a gente viu na prática, o método de infusão, se você quisesse preservar substâncias que são mais sensíveis ao calor, eu escolheria ele. Tá bom? Agora não, quero sim, somente extrair as substâncias. Não estou nem aí para as substâncias que são sensíveis ao calor. Quero só extrair. Decocção, com certeza. E a maceração, entendi. não quero nem ter nenhum risco de perder substâncias por conta do calor. Aí você escolhe maceração. Por quê? Você vai extrair? Vai. Vai ser pouco? Vai também. Mas você não tem risco de decomposição das substâncias. Então aí você escolhe a maceração. Então depende muito do que você quer. Tá bom? Entendi. Tá bom. Respondeu, era do jeito que eu estava pensando. Eu queria saber se eu estava. Não, Sim. a escolha do método, né? Isso a gente vai precisar fazer com que vocês pensem isso muito bem, a prática era para isso. A escolha do método, ela importa muito no que você quer, Uhum, ok? E aí, quando eu falo no que você quer, depende, né? Da, da, da- do que você quer extrair e tudo mais. Beleza, O galera? método, o método bom. e também o solvente, né, Clay? O solvente Não, que é utilizado. exato. Aí já, se você começar a variar o solvente, Paloma, aí já abre um leque absurdo, né? Porque a escolha do Então, né? solvente vai influenciar bastante também a extração, tá bom? É, acredito eu, né? E se eu não me engano, é na unidade ali de nada nisso. A gente fala ali no método de extração, né? Principalmente ali no conteúdo do livro. E certamente, né, a gente vai falar e falamos também na prática. A gente vai falar sobre a relação, né, dos métodos de extração com escolhas, né, de o que você pode ou não, né, preparar como método de extração, escolha desse método, escolha da parte da planta, né, é importante também, né, a gente escolheu ali, no caso da camomila de chá verde, somente as folhas, né, mas na camomila até tinha, né, a parte de caule ali junto, a parte da planta é importante, né, tudo é importante. Mas, enfim, o foco aqui hoje, gente, não sei se mais alguém tem alguma dúvida, Carol, vi que você entrou aí, tudo bem, Carol? Tudo bem, boa noite. Por enquanto não, é Clay? É, o foco da aula de hoje, a gente falar um pouquinho sobre uma classe, talvez uma das mais importantes classes de fitoterápicos, né? Classes de produtos naturais, melhor dizendo, que são os flavonoides, ok? Então, vocês chegaram, né, a fazer algumas técnicas de identificação de flavonoides na nossa prática da semana passada, e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre eles agora nessa aula. Eu vou tirar aqui a tela. Mária também está aí. Oi, Mária. Você tem Professor, Oi. depois você fala aí da prova, porque a próxima aula sua deve ser prova logo, né? eu sou com maravilha. Muito bem observado, né?
minha querida Paloma. Ó, nossa prova, né? Vocês estão vendo aí meu compartilhamento, gente? Não. Compartilhamento? Eu tô vendo. Ah, agora sim. Tá. Eu estou olhando aqui a trilha, que a Paloma nos lembrou, né? Teremos uns recessos aí bacanas, né? Depois da aula de hoje, que é 4 de abril, a gente só vai se encontrar novamente 26 de abril, que é exatamente o dia da nossa prova 1, certo? Aí, Paloma, você deu uma olhada lá nos conteúdos da prova, que eu já mencionei lá, está escrito lá plantas medicinais, fitoterápicos, aspectos legais, órgãos e estruturas vegetais de relevância e flavonoides. Então, é mais ou menos, né, que a gente viu ao longo aqui das aulas práticas e teóricas, né, que a gente deu aqui no online, demos nas práticas, mas é mais essa parte introdutória, tá? Apesar de ter antes aqui na trilha, eu cobrar de vocês a leitura de unidades de aprendizagem, né, sobre taninos, sobre antraquinonas, eu não vou cobrar isso nessa prova 1, tá, gente? Porque senão o conteúdo fica muito extenso. Então, isso aí vai ser para a prova 2. Então, a gente só vai até flavonoides, que é o que a gente vai falar hoje. Beleza? Tá claro isso? Estão me Tá ouvindo? claro. Tô ouvindo. Câmbio. Beleza. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco dos flavonoides, né? Para a gente conseguir acelerar aí e dar tempo de falar tudo. Bom, os flavonoides, eles, como eu falei no início, né? Eles são uma classe de compostos naturais, eles chamados aí de fitoterápicos, extraídos, né, de plantas. Eles pertencem à classe de polifenóis, né, um tipo de polifenol, flavonoides, e eu diria que eles têm uma importância biológica fundamental. A gente vai ver isso com alguns exemplos que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá bom? Eles são classificados em termos de solubilidade como hidrossolúveis. O que significa isso, gente? Bem solúvel em solventes polares, principalmente água, ok? Eles possuem uma certa estabilidade, são derivados dos fenilpropanoides, a gente vai ver o porquê disso, segundo a rota das maioria das plantas medicinais, tá? Eles estão em várias plantas na natureza, principalmente em plantas do tipo angiospermas. Aí você vai me perguntar, professor, o que é angiosperma? Confesso que da botânica aí a gente não tem muito uma proximidade, tá, gente? Mas se vocês pesquisarem um pouquinho, né, as angiospermas, elas são plantas, né, definidas aí como é um grupo de plantas, né, que basicamente elas possuem as sementes protegidas por frutos. Então, angiospermas possuem aquele fruto que protege a semente. Basicamente é isso, tá? Estou falando aqui de uma maneira bem genérica em relação à definição das angiospermas. Tá bom? Então a gente conhece bastante, né, das angiospermas. A gente vai ver que os flavonoides estão presentes em várias plantas que a gente conhece, tá bom? Como eu já falei, são compostos polifenóicos. O que seria um composto polifenóico? O que é um polifenol, gente? Um fenol, ele é definido como sendo um anel aromático. Isso aqui eu vou só relembrar, certamente vocês lembram disso. Um anel aromático possui ligado a ele uma hidroxila. E aí uma confusão muito grande que se faz, né? Os polifenóis, essa ligação dupla aqui ficou feia. Os polifenóis, os flavonoides pertencem às classes dos polifenóis. Então, cuidado, tá? Polifenóis é uma coisa e dentro dos polifenóis estão os flavonoides. Não vai falar que flavonoide, todo flavonoide é um polifenol? Sim. Agora, todo polifenol é um flavonoide? Não. Ok? Então,
o que que caracteriza, né? A gente já vai falar um pouco da estrutura, mas o que que caracteriza um polifenol? Anel aromático, esse anel benzênico, né, de 6 carbonos com as ligações duplas alternadas, e uma hidroxila ligada a esse anel. Outro erro bem comum, vocês indicarem que isso aqui, ó, é um polifenol. E quando você bate o olho numa estrutura de flavonoide comum, que é essa aqui de baixo, vocês falam que essa estrutura é um polifenol. Não é, tá, gente? Ó, reparem que a hidroxila aqui, ela está ligada a um anel que não é aromático. Então, isso aqui não é um polifenol. O que que vai ser, o que que vai nos informar de característica de polifenol em flavonoide? São esses outros dois anéis. Na estrutura genérica que eu estou mostrando aqui embaixo, eles estão sem as hidroxilas. Mas na maioria dos flavonoides, esses anéis possuem hidroxilas. Então, por isso que a gente chama eles de anéis polifenóicos. Ok? Tudo bem? Esses flavonoides, eles são sintetizados a partir das vias, como eu já tinha falado, dos fenilpropanoides, reagindo com os grupos acetato. Tá? Então, são vias de metabolismo de planta, chamado de metabolismo secundário. Falamos sobre isso já, ok? Essas substâncias, elas acabam dando origem a vários compostos presentes em plantas, né? Que são alguns aminoácidos alifáticos, terpenoides, ácidos graxos, ok? A título de curiosidade, o nome flavonoide vem desse nome em latim, flavus, que significa amarelo. Se vocês fizerem algum tipo de extração contendo flavonoide de uma planta e você conseguir extrair somente o flavonoide, é bem provável que ele seja amarelado, líquido, né, um óleo amarelado. Ok? Como eu mencionei agora há pouco, em relação à via de síntese de um flavonoide, essa via aqui, galera, dando um zoom aqui, inicialmente, essa via aqui, ela se inicia pela glicose, né? Então, é a via da glicose. Repara que a glicose, ela vai vir aí de polissacarídeos e ela vai reagir, a glicose vai reagir para gerar ou a acetilcolina ou o ácido chiquínico. São as duas possibilidades que a glicose gera para as vias de metabolismo de planta. A partir da acetilcolina e do ácido chiquínico, a gente chega, né, em reações entre eles aos flavonoides. Então, só tirando o zoom aqui rapidamente, se a gente for observar as vias possíveis para os flavonoides, ela tem correlação direta entre acetilcolina, acetil-CoA, né, e o ácido chiquínico. Beleza? Essa reação entre esses dois gerará estruturas de flavonoides. Ok? Tá claro isso até agora? Tranquilo, né? Espero que sim. Bem, gente. Bom, olhando agora para a estrutura, né, dos flavonoides, suas funções dentro de uma planta, ou seja, dentro de uma estrutura vegetal, para que ele serve? E aí o legal é a gente pensar o seguinte, perdão, o legal é a gente pensar o seguinte, como que geralmente, né, isso vocês devem se perguntar muito, né? Espero que vocês se perguntem. Como é feita a escolha do metabólito secundário para ele ter ação biológica, ação no ser humano, uma ação que a gente possa usar como tratamento terapêutico. A ideia da fitoterapia é exatamente essa. Então, como é que é essa escolha, né? A gente escolhe por quê? Por exemplo, quem que olhou para o flavonoide e falou, opa, essa estrutura é interessante. De acordo com a sua função na planta. Então, por isso que as plantas medicinais e fitoterápicos, elas possuem uma correlação direta com o que você entende da planta medicinal. Não tem como a gente pensar em
em possibilidade de extrair um fitoterápico de uma planta se você não entender a planta medicinal em si. E aí essa planta ela vai produzir flavonoides, então ela pode ter funções dentro da planta, essa estrutura. E quais são essas funções? Rapidamente aqui, falaremos do que é feito, né? O que é feito com flavonoide dentro da planta? Primeiro de tudo, proteção dos vegetais contra incidência de raios ultravioleta e visível. A gente vai entender que isso tem muito a ver, galera, com a estrutura do flavonoide. Aquela estrutura que a gente mostrou agora há pouco, vou voltar rapidamente, essa estrutura aqui, ó, só apagar rapidamente. Essa estrutura aqui está rodeado, circulado em vermelho, que eu estou segundo, que é a estrutura genérica de um flavonoide. Essa estrutura, por ter vários anéis aromáticos, esses anéis aromáticos, eles conseguem capturar os raios ultravioleta, que geram radicais livres. Eles conseguem fazer essa captura. Então, o uso em plantas contra a incidência desses raios UV é bem direcionado para a estrutura dos flavonoides, ok? Além disso, eles podem também servir como proteção inseticida, fungicida e antimicrobiano, né? Antibacteriano e antiviral. Eles possuem essas atividades na planta. E aí vocês precisam se perguntar isso, né? Se essa substância possui essa atividade na planta, será que ela possui essa atividade no ser humano? Ok? Então, isso é importantíssimo vocês se perguntarem. Além disso, né, a atração de animais com finalidade de polinização. Os flavonoides, pela seu aroma diferenciado e sua coloração, eles conseguem fazer essa atração para os animais reproduzirem, né, a planta a outro local, né? Por isso que eles também estão muito presentes em plantas que possuem frutos, né? A reprodução ali é muito acelerada, né, de acordo com a frutificação. Um destaque para essa atividade biológica, né, dos flavonoides, eles são antioxidantes. Para a planta, isso é bem importante, porque eles conseguem ter um efeito antioxidante contra qualquer tipo de radical livre que seja gerado na planta. E aí a gente remete exatamente aos raios ultravioleta aqui novamente. Mas não só eles, tá? Outros radicais livres. Controle serve também para controle de ação hormonal no vegetal. Ele é agente alelopático. O que significa isso, hein? Agente alelopático? São compostos que são liberados pelo organismo da planta para gerar algum efeito em outros organismos. Seria como se os flavonoides pudessem agir como fitotoxinas em outros organismos. Ele pode ter esse efeito também, né, servindo aí como proteção. Inibidores de enzima, eles conseguem inibir algumas enzimas na estrutura vegetal, responsáveis pela coloração de flores, frutos e até mesmo das folhas. Olha o tanto de cor que o flavonoide consegue gerar nas plantas. E isso tem relação direta, tá? Esse efeito com o processo de polinização, né? Reprodução do fruto. Ok? E há alguns flavonoides que a coloração é perceptível somente para alguns insetos. Vocês notaram nos testes que vocês fizeram na prática que, dependendo do reagente químico, o flavonoide consegue até ter um efeito fluorescente, né? Então, dependendo do inseto, ele consegue visualizar esse efeito fluorescente de acordo com o flavonoide presente na planta. Enfim, então tem vários aspectos aqui que a planta utiliza dessa estrutura. Então, essa estrutura é muito especial. Tanto é que eu falei no início que é um dos compostos
fitoterápicos, né, uma classe de compostos mais utilizada no mundo. Em termos estruturais, é algo que vocês precisam também ficar de olho, porque a estrutura tem tudo a ver com a atividade, tá bom? A título de curiosidade, ó, já foram identificados mais de 8.000 flavonoides dentro aí das pesquisas bibliográficas. E esse número aqui, provavelmente, ele está desatualizado, porque na medida que o tempo passa, as pesquisas vão aumentando ainda mais. E aí fiquem ligados aqui nessa informação. Identificação de flavonoide tem a ver com estrutura básica. Ele é um núcleo que constitui 15 átomos de carbono em 3 anéis. Ok? 15 átomos de carbono em 3 anéis. Reparem nos anéis, galera. São 2 anéis do tipo fenólicos. Lembra que eu falei com vocês? Os anéis fenólicos serão quais? Os 2 da pontinha aqui, ó. O anel A. Então, é nesse anel que vai ter hidroxila ligada. E o anel B é outro que pode ter hidroxila ligada. Por isso que ele chama aqui de anéis fenólicos. Tá? E um anel chamado de anel pirano. Pirano, eu falei, tá? Pirano, gente, pirano. Que é o anel indicado aqui como anel tipo C, que é um anel chamado de heterocíclico, acoplado no anel A. Então, é o que a gente chama aqui de anéis condensados, um acoplado no outro. Então, os carbonos deles se coincidem. Então, essa definição estrutural é muito importante. Por quê? Como eu identifico um flavonoide? Basta ele ter essa cara. Mas se tiver outras coisas ligadas a ele, não tem importância. Ele tem que ter mais ou menos essa cara. 2 anéis aromáticos e um anel ligado aí a um dos anéis aromáticos através aí de 2 carbonos, que a gente chama de anel condensado ou acoplado, que é o anel pirano. Como é que identifica o anel pirano, professor? É um anel de 6 membros. Oxigênio. Perdão. Com oxigênio entre esses membros, né? Um anel cíclico, né, de 6 membros, com um oxigênio desses 6 membros. Ok? Perdão. Essa estrutura flavonoídica, ela é caracterizada como a gente chama de heterosídeos. Por quê? Porque possuem anéis contendo somente carbono e anéis contendo átomos diferentes de carbono, que é o oxigênio. A título de curiosidade, uma das classes estruturais de flavonoides, e aí o que eu estou falando aqui, né? Eles são subdivididos, os flavonoides, em 8 classes possíveis. A gente vai ver elas daqui a pouco. Mas reparem nessa aqui, né? É uma classe que a gente chama de flavona. Então, não confundo, né? Os flavonoides, eles pertencem a uma grande classe chamada de polifenóis, né? Os polifenóis, um tipo de polifenol é o flavonoide. E dentro dos flavonoides, possuem ainda 8 classes. Uma delas é a flavona, que é o exemplo que eu estou mostrando aqui. Aí reparem, o que é a flavona? A flavona é um flavonoide? Sim, ela é um flavonoide. Mas ela é um flavonoide que tem uma certa diferençazinha. Qual que é? Essa combinação aqui, ó, de ligação dupla com grupo cetona, tá vendo? Essa combinação no anel pirona, ou seja, o anel era pirano, virou anel pirona. Professor, vou cobrar esse nome para vocês? Não, mas eu preciso que vocês saibam identificar a estrutura. O nome eu não vou cobrar, não, mas a estrutura eu vou. Então, a flavona, gente, qual que é a diferença da flavona para a estrutura geral de um flavonoide? Somente isso aqui que eu marquei de verde, que é a estrutura de uma cetona, do lado dela uma ligação dupla entre carbonos. Agora, reparem, né, se eu tampo essa parte, dá exatamente a estrutura de um flavonoide geral, né? 2 anéis aromáticos, ó. Então, eles aqui, ó.
Esse aqui é o anel A, esse aqui é o anel B, e esse aqui é o anel C. É isso que vocês precisam saber. Beleza, essa é a combinação de um flavonoide. Agora, que tipo de flavonoide é esse? É a flavona. São 8 classes. São elas aqui, ó. Existem as chalconas, flavononas, flavononol, flavonas, flavonol, e não confundam flavonol com flavononol. Pode confundir. As isoflavonas, o flavan 3-ol e as antocianinas, né? Pelo menos uma é fácil, hein? Essa aqui é fácil, porque não começa com F, né? Essa aqui também é chalcona, começa com F. Essas estruturas todas são classes de flavonoides, ou seja, todas essas aqui eu posso chamar de flavonoides, são tudo flavonoides. Agora, possuem diferenciações? Sim. Onde estão as diferenciações? Vocês vão notar, principalmente no anel C. O anel A e o anel B praticamente fica a mesma coisa, né? Ó, anel A, anel B. Anel A, anel B. Anel A, B. Por aí vai. Eles são muito idênticos, né? Essa combinação de anéis. O A e o B aqui. Parecidos. O que muda é o anel C que vai mudar. Tá? Nas chalconas, é um caso específico de flavonoides, que o anel C está aberto, tá vendo? Ele é uma estrutura aberta, as chalconas. Tem a combinação de ligação dupla com oxigênio e do lado dele uma dupla carbono-carbono, é o que a gente chama de dupla conjugada, né? É uma carbonila conjugada, as chalconas. É um tipo de flavonoide. A flavanona, perdão, a flavanona, flavanona. Como é que é a flavanona? E aí, cuidado com um detalhe sutil da flavanona, né? Ela só tem a dupla. Ela não tem a dupla O, perdão. Ela não tem a ligação dupla entre carbonos. É um detalhe sutil que muda aí da flavonona para a flavona, que a gente acabou de ver, né? Flavona, o anel C, ele tem a ligação dupla conjugada entre carbonila, perdão, C dupla O, e a dupla entre carbonos. Olha o detalhe aqui do flavanonol. Flavanonol termina com ol. Então, vocês vão ter que achar aqui um grupo álcool, aquele aqui. Então, tem a ligação dupla da acetona e tem a ligação da hidroxila de álcool. O flavonol. Flavonol também termina com ol, né? Então, é um álcool. É um álcool mesmo, aqui. Só que é um álcool especial, né? Um álcool ligado a um carbono que tem uma ligação dupla. É chamado de enol, né? Então, o flavonol, ele é um flavonoide que tem um enol na sua estrutura. Bem interessante, né? Que é essa combinação aqui de hidroxila com carbono com ligação dupla. A isoflavona, reparem, ela é parecida com a flavona. Qual a diferença? A posição do anel aromático. O anel aromático, se ele for colocado aqui, no carbono chamado aqui de carbono 2, na isoflavona, esse anel vira exatamente essa situação aqui, ó, da flavona. Então, essa estrutura é a isoflavona. Por quê? Porque eu mudei a posição desse anel, coloquei ele mais próximo do grupo cetona. Isso já muda completamente quem é, ó. Aqui é a posição 3 e aqui é a posição 2. Então, não é a flavona, é a isoflavona. Então, reparem, né, as mudanças bem sutis para confundir a nossa mente. O flavan 3-ol nada mais é do que um flavonoide que só tem a hidroxila ligada exatamente no carbono 3. E, para finalizar, as antocianinas. As antocianinas é uma classe especial dos flavonoides, porque tem os anéis, tem a estrutura do anel C, só que a estrutura do anel C tem uma ligação dupla entre carbonos e o oxigênio tem carga positiva, porque ele faz uma ligação a mais aqui, ó, entre carbonos. Tá bom, galera? Então, essas são as classes dos flavonoides possíveis que a gente vai observar aí ao longo da nossa aula.
Importante vocês saberem aqui, né? Primeiro de tudo, definir a estrutura genérica de um flavonoide. Precisa saber essa definição. E saber diferenciar onde vai mudar, se vai mudar, o que que mudou, para essas classes de flavonoides. Ó, reparem, né, a ideia, né? Composto gerado, né, chalcones, na biossíntese de flavonoides, apresenta geralmente pigmentação amarela. Se variar o pH, pode até mudar para vermelho. Algumas atividades biológicas interessantes das chalcones, ó, são corantes utilizados aí na indústria alimentícia, enfim, em outros lugares também. São protetores contra a luz e calor. Podem ter esse efeito também por conta das ligações duplas conjugadas, né? As chalcones têm todas as duplas conjugadas. É um efeito bem bacana que as chalcones possuem. Título aí de curiosidade aleatória, né? Na minha tese de doutorado, eu produzi bastante chalcona, só que não era chalcona extraída de plantas medicinais. Eu produzia essas estruturas em laboratório, através de reações químicas, ou seja, chalconas sintéticas. É possível fazer também, professor? É possível fazer também. Olha o flavonol, um exemplo aqui dele. Põe na posição 4 o grupo carbonila e o grupo hidroxilo na posição 3. Ação dupla entre carbono 2 e 3, já está aqui. O flavonol mais famoso é a quercetina. A gente vai falar muito dela hoje, ela tem uma atividade biológica absurda. Tem outros também, o carbapenemol e a quercitagenina. Quercitagenina. Outro exemplo aqui é a flavona, os grupos na posição 4, né, carbonila na 4, dupla na 2 e na 3. O exemplo mais famoso é a rutina, a apigerina e a luteoleína. São flavonas famosas. E para finalizar, as antocianinas, falei que elas são bem utilizadas, né? São pigmentos vegetais que geram cores mais vibrantes, né, digamos assim, de flavonoides. Laranjas, azuis, roxos, tonalidades de vermelho, violetas, enfim. Várias cores são encontradas de antocianinas nas flores, nos frutos, nos folhas de várias plantas distintas. São extremamente solúveis em água e instáveis em altas temperaturas. Então, um detalhe importante, pode até ser uma pergunta na prova, hein, Patrícia? Se eu te der, né, um caso lá que eu fale que planta medicinal tem grande quantidade de antocianina, eu quero que vocês extraiam ela, e vocês, sabendo que elas são muito instáveis, né, em altas temperaturas, as antocianinas, eu quero exatamente elas, o que que vocês devem responder? Qual é a técnica de extração ideal? Aí você usa uma técnica que não utiliza temperaturas elevadas, ok? Geralmente, né, a antocianina pode possuir o grupo hidroxila na posição 3 e duas duplas. Estão aqui. Às vezes ela pode ter uma hidroxila aqui nessa posição 3. Exemplos mais comuns das antocianinas, né, a cianidina, a pitonidina e a malvidina. Bom, falando um pouquinho mais da onde encontrar esses flavonoides, como eu já falei em alguns momentos aqui na aula, frutas, principalmente, às vezes até hortaliças, tá? Então, vocês devem comer bastante essas frutas. Então, o tempo todo a gente está ingerindo flavonoides na nossa alimentação. E a gente já viu que eles são bem importantes, né? Para a planta. Não vimos ainda efeitos dentro do nosso corpo. Mas espera-se, gente, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, né? Se a substância tem esse efeito para a planta, o efeito para o organismo humano é bem provável que ele tenha efeitos similares. Então, isso que a gente prega, né, na ideia das plantas medicinais e fitoterápicos. Então, frutas como uva, cereja, maçã, groselhas, frutas cítricas, têm muito flavonoide presente. Algumas hortaliças, né, como pimenta, tomate, espinafre, cebola, brócolis. O brócolis, coitado, está muito caro, né, mas ele é extremamente importante, tem várias substâncias presentes nele que têm atividade biológica. Diferenciando aqui a parte das classes dos flavonoides que eu citei, né? Na soja, alta presença de isoflavonas.
Na mexerica e na laranja, né? Mandarina aqui é mexerica, tá? E na laranja é laranja, só traduzindo para vocês. Alta concentração de flavononas, flavonas, presente em brócolis, aqui ápio é que é o nome daquilo, gente? Esqueci o nome. Em orégano também, flavonas. Flavononas, maçã, cebola e pera, em grande quantidade. Flavononas, também aqui presente em uvas, cacau e em alguns, eu não sei o que é té, não lembro exatamente. Acho que é, gente, o que é té mesmo? Esqueci a tradução. Alguns chás, né? Té acho que é chá, chá em espanhol, abri aqui a tradução. Tem alguns chás presentes e antocianinas, frutas, geralmente aquelas frutas vermelhas, né? Framboesa, groselhas e isso aqui é o tal do mirtilho, né? Eles chamam de arandanos em espanhol, mas é mirtilhos. Se vocês comprarem no supermercado, quer dizer que vocês estão com muito dinheiro. Isso aqui é extremamente caro. Todas elas aqui, né? Framboesa, nem vejo no supermercado direito. Groselha, então, só sei daquele extrato. Mas, enfim, são fontes, né, de flavonoides possíveis para a gente. Algumas propriedades físico-químicas que a gente usa, né, principalmente, tá, galera, para identificar flavonoides, tá? Muitos deles são facilmente identificados pela cor, né? Se a gente consegue isolar um flavonoide, ele apresenta cristais amarelos, geralmente. A sua solubilidade, né? Geralmente, esses flavonoides são caracterizados como flavonoides glicosídicos. Então, eles são extremamente solúveis em água, né? Também solúveis em álcool se diluídos, né? E são insolúveis, perdão, em solventes orgânicos habituais, como hexano, clorofórmio, acetona, enfim. Alguns flavonoides, né, como a gliconas, são solúveis em solventes orgânicos ou em solventes aquosos alcalinos, né? Aí depende do flavonoide. Agora, talvez a propriedade mais interessante dos flavonoides, em termos de reações químicas, é a precipitação em presença de metais. Ele possui uma solubilidade bem baixa se tiver presença de metais no meio. E ocorre o que a gente chama de precipitação, que é formar um sólido. Dependendo, né, do flavonoide utilizado, ele pode até formar aí um sólido colorido. E, claro, que esse flavonoide ele vai ter aí um grau de insaturação, que a gente chama, né? Ou seja, um grau de quantidade de ligações duplas. Isso vai ter relação direta com a força de precipitação, ou seja, quantidade de precipitação que vai ser formado se tiver metais no meio. Então, até um teste que dá para fazer, a gente não chegou a fazer esse teste, mas dá para fazer também. Um teste bem bacana que é feito, né, é o teste de Shinoda, usando aí a ideia de formação de coloração em determinados pHs. Os flavonoides, eles possuem também essa característica, né, de mudança de coloração em pHs diferenciados. O teste de Shinoda, gente, nada mais é do que você colocar um flavonoide em solução ácida. Tá? Então, vocês colocaram, lembro, lá em pH bem ácido, porque vocês usaram ácido clorídrico concentrado, lembra? Teste de Shinoda. E aí vocês colocavam ainda magnésio metálico, exatamente para liberar mais ainda essa acidez do material. E o que que acontecia, né? Aqui está uma estrutura genérica, né, de um flavonoide. O flavonoide ele tem geralmente muitas hidroxilas, como a gente falou, né? Dá um zoom aqui. Hidroxilas, aqui um flavonoide em pH próximo a 1 ou 2. O cátion flavonoide, ou seja, o flavonoide ele acaba gerando uma carga positiva, ele fica vermelho. É exatamente esse teste que vocês fizeram. Vocês deixaram os flavonoides extremamente ácidos e eles, nessa situação, eles ficam de coloração avermelhada. E aí,
por que que eles ficam, né, nessa coloração? Esse cátion gerado, as duplas ligações aqui, ó, todas elas acabam alternando entre elas para estabilizar o cátion formado. E aí, reparem, várias hidroxilas, né? Aqui ele coloca até um oxigênio ligado a um açúcar, que é o que a gente chamou ali de flavonoide glicosídeo, tá, gente? Geralmente, os flavonoides na planta, eles estão ligados a açúcares. Só que aí, na hora que a gente isola eles, essa ligação com açúcar é quebrada. Lembrando aqui que açúcar é nada mais do que carboidrato, tá? Então, na hora que essa carga positiva é formada, os flavonoides ficam com coloração avermelhada. É isso que a gente espera no teste de Shinoda. Então, se tem flavonoide, vai ficar com coloração avermelhada e vai gerar esse composto aqui que é avermelhado. Dá para fazer em outros pHs? Dá. Tá? Se você for mudando o pH, ou seja, adicionando base, por exemplo, pHs mais básicos, o flavonoide ele fica chamado aqui de anidrobase, né? Ele perde um pouco, né, da sua coloração vermelha e fica na coloração violeta. E aí você pode ir alterando o pH. Ó. pHs mais básicos, né, 9 a 12, ele perde até a carga positiva. Ele gera aqui, ó, aqui em cima ele estava com a carga positiva ainda, ele gera aqui uma carga negativa nesse oxigênio aqui de cima, e aí a coloração fica azulada. E por aí vai, ó, adiciona mais base, continua azulada. Oh, perdão, continua agora, no caso, sem coloração. Se você continua adicionando base, o pH vai até 13, 14. Aí ele fica com os oxigênios todos negativos, tá vendo? É o que a gente chama de pseudobase chalcona, coloração amarela. E podendo ainda, né, dependendo do pH, se for um pH abaixo de 6, mas não tão baixo, né, ele pode ficar incolor. Então, todas essas combinações de flavonoides, eles mostram para a gente que essas colorações são possíveis de verificar em testes em laboratório, que foi o que vocês fizeram. Agora, para finalizar, gente, vamos falar um pouquinho das atividades biológicas, né, dos flavonoides. Então, fizemos todo um preparo, né? Falamos um pouco da planta, da onde é encontrada essa classe, falamos qual a atividade da classe dentro da planta, falamos um pouquinho, né, se for o caso, de você extrair eles da planta, o que que você pode fazer para testá-los, para saber se são eles mesmos. Então, depois disso tudo, se você tem os flavonoides em mãos, você pode usar eles como a sua ação terapêutica, ou seja, você pode usar ele como atividade biológica para resolver problemas da sociedade, que é isso que importa, né, para a gente. Quando a gente fala um pouco sobre plantas medicinais e fitoterápicos, a gente está nesse objetivo, certo? Então, o que que a gente pode fazer em relação a esses flavonoides? Eles já possuem, tá, ações descritas na literatura, e eu vou provar para vocês aqui hoje. Ações antioxidantes, anti-inflamatórias, permeabilidade capilar, muito utilizada aí na terapia capilar, né? A onda como é que eu vou dizer? Oh, esqueci, me fugiu a palavra. A onda da tricologia, né? São terapias capilares. Permeabilidade capilar é bem visado, né, para os flavonoides. E aí a parte estética conta muito, né? Vocês são possíveis, né? É uma área possível para vocês. Terapias hormonais, ele entra também, a gente vai entender o porquê. Inibição de ciclos celulares, né? Atividade, ou seja, atividade anticâncer entra também, atividade antibacteriana, antiviral. Algumas doenças que ele pode tratar já, ó, doenças cardíacas, vamos entender o porquê, né? Fortalece vasos capilares, dilatação dos vasos sanguíneos, usado também para infarto do miocárdio, doenças cerebrovasculares, né, doenças neurovasculares, diabetes ele é usado também, enfim, todos os tipos de terapias possíveis para os flavonoides. E aí, a título de curiosidade, esse aqui é um artigo antigo, tá? De 2007, não, perdão, esse artigo aqui não é de 2007, não, é 2014, se não me engano. 2014. Que traz aqui alguns flavonoides, lembra que eu falei de alguns hoje? Quercetina, rutina. Sua atividade farmacológica já reconhecida, ó, antiviral, anti-inflamatório, antioxidante, várias aqui. E as referências dos estudos. Então, foi um artigo de revisão, foi
observado aqui, né, algumas propriedades dos flavonoides. Então, eu vou seguir aqui com os exemplos possíveis das suas terapêuticas com as referências para vocês lerem, tá, gente? Porque, claro, né, aqui a gente não tem como falar tudo. Então, fica aqui a dica, tá? Esse material já está no AVA, para vocês acharem essas referências e lerem artigos sobre ele. Eu vou até botar lá no material complementar, pelo menos um artigo para vocês darem uma olhada, para comprovar de fato, né, esses compostos, eles possuem atividade biológica, não é inventado da cabeça, não, galera. São comprovações científicas em testes, em ensaios clínicos e tudo mais. Então, primeiramente, ó, a atividade antioxidante e cardioprotetor, né? Flavonoides, principalmente, como quercetina, presente, como a gente falou, em cebola, em chá, demonstra capacidade antioxidante significativa, auxiliando na prevenção de doenças cardiovasculares e neutralizam radicais livres, melhorando aí funções endoteliais, por exemplo. Além disso, funções neuroprotetoras. Estudos aí indicam ingestão de flavonoides na dieta, né, auxiliando a auxiliando a saúde cognitiva e doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Tem um artigo aqui, ó, como referência para vocês lerem, se quiserem. Deixo aqui como um exemplo. Propriedades anticancerígenas, tem também. Flavonoides possuem essas atividades, contribuem para o tratamento diversos de câncer. Antimicrobianas, tem também. Artigo aqui falando um pouco sobre isso. Vários patógenos que os flavonoides possuem atividade. Antidiabético também tem? Tem também. Auxiliando, né, principalmente no nível de glicose no sangue. Algumas leituras de artigos de revisão, tá? Se vocês quiserem, que faz um apanhado mais geral dos flavonoides. Então, tem esse aqui, ó, a importância dos flavonoides em toda a sua terapêutica, né? Um agente terapêutico. Uma revisão geral dos flavonoides e alguns insights nos efeitos farmacológicos de flavonoides. 3 artigos excelentes aqui para vocês lerem. Basta vocês acessarem nos links. Agora, falando um pouquinho mais das atividades e por que elas existem, tá? Flavonoides podem agir como antioxidantes? Sim, principalmente aqui, ó, epigenina, luteolina, são flavonos abundantes encontrados em plantas. Alguns estudos em vivo com protoantocianinas, geradas aí de semente de uvas, mostram também a ação antioxidante. E Camellia sinensis, foram encontrados flavonoides nesses vegetais, né? Principalmente o canferol, quercetina, o quercetina de novo, miricetina, que possuem essa atividade antioxidante, que são extraídas do chá verde. Então, por que que eles são antioxidantes, né? O mecanismo de ação do flavonoide para ser antioxidante tem tudo a ver com isso aqui, tá, gente? Ó, sequestrador de radicais livres. O que é um radical livre, professor? São estruturas, galera, que possuem elétrons desemparelhados, tá? Geralmente aqui, ó, uma carga com elétron do lado, carga negativa com elétron do lado. E aí, como é que você combate isso? Você combate isso com estruturas com elétrons conjugados. Quando a gente fala de conjugados, são aqueles anéis, eu acho que eu desenhei bem feio aqui, deixa eu apagar, tá bem horrível esse anel. São aqueles anéis, gente, com as ligações duplas alternadas, que são chamadas de duplas conjugadas. Tem isso nos flavonoides? Tem aos montes. Então, eles conseguem combater radicais livres através dessas duplas alternadas. Ok? Então, eles regulam essa ação dos radicais livres, elimina até mesmo os precursores de radicais livres. Um exemplo mais clássico é o peróxido de hidrogênio que está dentro do seu corpo. Ele pode gerar radicais livres. Então, ele elimina isso. Outra possibilidade de ser antioxidante, quelação de metais. O que significa isso, gente? Vou voltar aqui numa estrutura de um flavonoide para explicar para vocês. Esse aqui, por exemplo. Quando a gente tem um flavonoide, vou pegar um mais bonitinho. Pode ser esse aqui, por favor. Se eu tenho um metal aqui perto, imaginem um metal qualquer, sei lá, níquel.
O níquel é um metal, ele pode fazer alguma reação de oxirredução dentro do nosso corpo. Isso pode gerar radicais livres. Se eu tenho um metal perto de um flavonoide, as ligações oxigênio-metais, elas são bem vistas para a estrutura do metal. Então, é como se o flavonoide ele conseguisse estabilizar a estrutura. Estou desenhando outro flavonoide aqui do lado, gente. A estrutura do metal para fazer com que ele não reaja mais com outros compostos. Ele não gere radicais livres. Essa é que é a ideia, né, de quelação. Quelação nada mais é do que ligação do metal com os flavonoides. Ok? Informação, professor, lógico. Eles possuem ainda inibição contra essa enzima aqui, ó, xantinoxidase, que é uma enzima que gera radicais livres. Elevação de efeitos antioxidantes, né, como a gente já falou. E aqui, né, algumas observações de estudos com seres humanos e flavonoides na ação antioxidante, né? Então, alguns estudos nesse artigo revelaram que a correlação do consumo de flavonoides com incidência de estresses oxidativos. Lembra que estresse oxidativo, gente, está totalmente correlacionado com quem? Com radicais livres. Se tem radical livre em grande quantidade, gera estresse oxidativo nas células, faz com que as células comecem a se destruir, podendo até começar a fazer mutações nas células. Diminuição das concentrações de produtos oxidantes, como peróxidos lipídicos, enfim, várias conclusões que eles chegam aqui a partir desses estudos. Então, resumindo, né, quais flavonoides são envolvidos, né, nas atividades antioxidantes? Principalmente a quercetina. Tá? Mecanismo de ação, como a gente falou agora há pouco, né? Eles conseguem neutralizar radicais livres doando elétrons, ou até mesmo hidrogênios. Tá? Então, as ligações duplas fazem com que os elétrons das duplas, repetindo, né, sejam doados exatamente, né, radicais livres, fazendo com que os radicais livres não sejam mais radicais livres. Como a gente já falou, né, quelação de íons metálicos, principalmente ferro e cobre, para não gerar mais espécies ativas, e são moduladores de enzimas, né, enzimas que afetam em fatores de transcrição, a ANF2, né, Nuclear Factor Erythroid 2 Related Factor 2, regula genes de radicais livres, ó, a hidroxi 1, a SOD e a CAT, que são enzimas reguladoras de processos antioxidantes. Enfim, tudo isso vocês podem encontrar nesse artigo aqui, ó, que eu indico para vocês a leitura. Ok? Outras atividades, gente, também com tempo reduzido, mas vou passar rapidamente só para a gente entender no que existem, né? As atividades anti-inflamatórias, né? Alguns estudos mostram o mecanismo de inibição da COX com flavonoides, tá? Estudos bem legais, né? Principalmente a COX, que a gente sabe que tem relação direta com o efeito anti-inflamatório. Quais flavonoides estão presentes nesses estudos? Olha a quercetina aqui de novo. Olha a quercetina, como é que é a estrutura dela, ó. Anel polifenóico de um lado, anel polifenóico do outro, e esse anel aqui, que é o anel da quercetina, né? Anel que tem 3-hidroxi, né? Ela é um flavonol, né? Quercetina é um flavonol, certo? Enfim, outros flavonoides aqui possíveis, né? Luteolina, camferol, paxifolina, enfim. Eles falam que a estrutura atividade, né, sua relação da estrutura atividade com a atividade anti-inflamatória tem tudo a ver, principalmente, tá, com a inserção desse anel aqui. Esse anel, se ele tem hidroxilas, ele possui atividade, certo? Porém, essa inserção de anel, a hidroxila tem que estar presente, né? Mas não só isso. Por quê? Porque ele mostra que se não tiver ligação dupla, ó, aqui na taxifolina, ele mostra que se não tem a dupla, a atividade é nula, certo? Então tem que ser uma combinação entre anel
O anel aqui de cima, né? Deixa eu só apagar aqui para vocês. Está falando do anel aqui de cima. O anel de cima tem que ter mais de uma hidroxila. Quando não tem mais de uma, ele perde 60% da sua ação. Ok? Tem que ter duas. Então, tendo duas, ótimo. Ah, mas é só isso? O que que a relação estrutura-atividade mostra, gente? Se eu mudo a estrutura, muda a atividade. Então, se não tem a dupla ligação aqui, ó, na taxifolina, não tem a dupla. Aqui no campo ferol tem, na luteolina tem e na quercetina tem. Todos com atividade maior do que a taxifolina. Ótimo. E outra conclusão foi a inserção do grupo hidroxila. Por quê? Porque a luteolina não tem o grupo hidroxila aqui, ó, no carbono 3. E já a quercetina tem o grupo hidroxila. Então, essa combinação aqui foi a mais significativa, né, em relação à atividade biológica. Ok? Foi bem legal essas relações. A atividade de permeabilidade capilar que eu falei, né, tem vários flavonoides possíveis. Eles possuem ação de diminuição de fragilidade capilar, ó, aumenta a resistência a distúrbios circulatórios hemorrágicos, então é bem importante, né? Mecanismo de ação geralmente atuando aí no endotélio, inibindo formação do PGE2 e inibe enzimas como a hialuronidase, hialuronidase, que tem ação direta aí com a permeabilidade capilar e a geração aí de transtornos capilares, né, principalmente. Então, o que os flavonoides podem fazer aqui? Alterar fluxo capilar. Então, eles podem regular aqui a pressão osmótica, né, aumentar ou diminuir essa pressão, gerando aí, né, o fluxo maior de proteínas plasmáticas dentro aí, né, do vaso capilar. Então, eles podem regular essa pressão, aumentando ou diminuindo, e essa regulação tem tudo a ver com as inflamações nesses vasos possíveis, né, para algum tipo de intercorrência. Então, essa regulação aí do calibre que tem a ação, né, do flavonoide. Algumas atividades interessantes, né, encontradas, insuficiência venosa crônica em 30% das mulheres, até no 10 a 20 de homens. 3 a 11% das pessoas com varizes podem, né, atingir graus mais avançados, então essa permeabilidade capilar é interessante para isso, né? Há alguns sintomas possíveis que são gerados a partir desses problemas, né, de vasos capilares. E, de certa forma, né, os flavonoides conseguem, né, atuar, especialmente aí, né, nesses problemas relacionados à geração, né, de lesões, né, nesses vasos capilares aí das pessoas que têm esse tipo de distúrbio. Então, aqui algumas ações interessantes, né? Os flavonoides pode ser aí, utilizado principalmente por ablação, então, usando aí como líquido, como espuma, até mesmo usado em lasers, enfim, endolaser também é utilizado, né? Os flavonoides podem ser utilizados para isso, né? Então, eles têm ação de aumentar o tônus venoso, redução dessa permeabilidade, enfim, vários tipos de efeitos, né, possíveis desses flavonoides para as atividades, né, relacionadas a principalmente essa ideia de melhorar ali o efeito da permeabilidade capilar. Elas podem ser usadas, né, principalmente nas chamadas benzopironas das flavonoides. Olha, novamente a rotina aparecendo, ó, a quercetina aqui de novo, né, que são os compostos ativos possíveis. Aqui tem outras classes, saponinos, classes sintéticas, beleza? E eles influenciam, né, a interação, principalmente leucócito e endotélio, em processos inflamatórios, né? Então, melhora aí a circulação dos vasos sanguíneos.
fármaco utilizando, né, flavonoides, que é o Daflon. Daflon ele pode contém a diosmina, né, um flavonoide espécie de hesperidina, 50 miligramas, né, utilizado possivelmente aí para uso. Outra possibilidade de uso dos flavonoides é a ação hormonal, né? Tá me estourando a aula aí, mas deixa eu só finalizar aqui o hormonal pelo menos. São terapias alternativas, né, com tratamentos de sintomas, principalmente vasomotores do climatério. Fontes desses flavonoides, né, soja principalmente, trifólio protease, né, trigo vermelho, Simicifuga racemosa, erva de São Cristóvão, lacteia. Esses flavonoides, principalmente as isoflavonas, por que que elas têm essa ação, gente? Principalmente regulação hormonal. Só vocês repararem na estrutura do estrogênio, e aí é que a beleza fica maior ainda. O estrogênio, ele pode ser que é o estradiol, né? Tipo de hormônio. Reparem a estrutura do estradiol, né? Essa estrutura aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui, ó. Mas é essa estrutura aqui, ó. Esse anel vermelho, esse anelzinho aqui do lado, esse aqui de cima, e esses 5 membros aqui. Hidroxilo aqui em cima. E é, obviamente, estradiol com hidroxilo aqui do lado. Então, esse é o estradiol. Aí eu vou dar um zoom aqui, ó. Reparem no estradiol, que é o anel vermelho, estrutura vermelha, e a estrutura do equol, que é um tipo de isoflavona. Olha só que interessante, né? Anel aromático também, hidroxila numa posição parecida. Tem um anel de 6 membros, mas tem um oxigênio, aí tem um pouco de diferença. Ligação covalente, anel aromático com hidroxila na ponta. Ou seja, é uma estrutura similar ao do estradiol. Então, ele pode regular, né, a ação de hormônios por conta dessa similaridade. Então, por isso que ele é indicado nessas terapias hormonais. Então, há evidências já comprovadas, né, desses benefícios, né, os sintomas vasomotores, tem grande evidência, questão do humor, a melhoras de sono, transição da menopausa, irregularidade menstrual também afeta, fraturas osteoporóticas, enfim, todos esses efeitos possíveis, né, para quem faz esse tipo de tratamento. Algumas contraindicações de terapia hormonal, né, então, alguns possíveis efeitos, né, nessa terapia usando isoflavones, mas é possível ser feito. E tem outras atividades, tá, gente? Vou passar mais rápido para encerrar, né? Atividade antimicrobiana, vários efeitos de vários flavonoides possíveis, tá? A gente fala aqui os principais, o canferol e a quercetina, tem a referência, não precisa acharem, efeito mais ligado principalmente à integridade da membrana bacteriana, né? O flavonoide consegue agir ali, consegue inibir também enzimas essenciais de bactérias, né? DNA girase, topoisomerase 4, efeito cardioprotetor, de novo a quercetina aparecendo, né? Inibição da oxidação de LDL, vasodilatação, a gente falou um pouco dele, né? Produção de óxido nítrico, ativação de NOs, né? Que é óxido nítrico sintase endotelial, redução, né, da expressão de moléculas de adesão, ele fala ali, diminuição da inflamação, aí a referência para vocês. Atividade neuroprotetora, a hipigenina é a principal, mas tem a quercetina novamente, né? A gente falou um pouco dela lá no início. Inibição da agregação de proteínas beta-amiloide, né? Já bem famoso nesse estudo beta-amiloide para doença do Alzheimer. Atividade anticancerígena, epigenina de novo aparecendo, né? Indução de apoptose, né? Na maioria das células cancerígenas, principalmente regulando a ativação das caspases. Inibição de clorofilação celular via bloqueio de ciclo celular, falando disso também. Algumas supressões de angiogênese, enfim. Atividade antidiabética é aqui um pouco diferente, mas aparece novamente a quercetina, acho que ela está em quase todas, né? Inibição de enzimas digestivas, enfim, alteração do GLUT4, modulação da AMPK, enfim, vários tipos de ações. Ou seja,
essa aula serviu basicamente para vocês entenderem, né, que a ação desses compostos, eles são primordiais, né, principalmente nas atividades biológicas que a gente leva em consideração. Então, isso, galera, mostra para a gente que uma classe, somente uma classe de produtos naturais, uma classe de fitoterápicos, que são os flavonoides, melhor dizendo, já dá uma abundância muito grande em relação à atividade biológica. É isso que vocês precisam ter em mente quando a gente fala desses fitoterápicos, ok? Encerrando, então, a aula de hoje, vou colocar essa aula gravada aí depois no AVA. O material, né, dos slides já